Neste vídeo, dois pontos de relevância muito grande vão ser abordados. Um deles é um detalhamento maior sobre os procedimentos para linearização do termo-fonte, e o outro, mais na metade final, seria o de implementação ou implantação das condições de contorno. Ainda aqui utilizaremos como referência a variável dependente temperatura e a equação de conservação de energia. Então, nós já vimos em slides anteriores o procedimento de linearização do termo-fonte. Então, essa abordagem linear ela gera um termo que depende da temperatura e um termo que é constante. Essa linearização nós podemos fazê-la de diferentes formas. Nós examinaremos aqui algumas possibilidades e mais ao final recomendaremos um procedimento que é o que foi identificado e trabalhado pelo professor Patanca no livro que é adotado como referência aqui neste curso. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Suponhamos, esse aqui é o caso A, que o termo fonte seja expresso por essa relação linear e que seja equivalente a 5 menos 4t. Então, aqui tem algumas possibilidades de linearização que podemos fazer, algumas mais óbvias, outras nem tanto. Então, a imediata seria fazer um paralelo entre essa expressão e chamar o SC de 5 e o SP de menos 4. Lembre que das etapas anteriores, onde enunciamos 4 regras básicas para a discretização, nós vimos que é importante, essencial, que o termo linear tenha sinal negativo. Então, esse critério aqui satisfaz essa abordagem, o SP é menos 4. Isso aqui é uma possível linearização que não vai infringir nenhuma das regras que foram formuladas anteriormente. Uma outra possibilidade de linearização é essa que é apresentada aqui. Nós jogamos tudo no termo SC. A simbologia que estamos usando aqui, TP asterisco, seria o valor de TP na iteração anterior. Então, é um valor conhecido. Nós vamos calcular esse valor de SC dessa forma. O SP vai ser 0. Mais uma vez, nós não estaremos infringindo as regras que foram anunciadas antes. E quando a gente for aproximando da convergência no nosso processo iterativo, que foi ilustrado no final do vídeo anterior, a tendência desse valor de TP se aproximar do valor desse TP asterisco, se aproximar do valor de TP, que é a solução do sistema. Então, efetivamente, essa discretização aqui ela geraria o mesmo resultado. Uma outra possibilidade, que também satisfaria o critério, as regras que foram anunciadas antes, é assumir um termo linear com coeficiente menos 11, um termo constante expresso em função da temperatura na iteração anterior, com o valor mais 7. Vocês notem que a hora que nós convergirmos e fizermos a soma desses dois fatores, nós voltaremos para a expressão do termo fonte que foi formulada inicialmente. Então, aqui nós temos 3 possibilidades de discretização. O que vai ser a diferença entre elas? Nós constataremos, através de um exemplo um pouco mais tarde, que o que essas diferentes opções de discretização ou de linearização implicam não é feito no resultado final, mas na velocidade de convergência. O termo fonte, se apresentar uma variação linear, vai provocar a necessidade de desenvolvermos processos iterativos, e aí a consequência disso é que a velocidade de convergência é afetada pela forma como fazemos a linearização do termo fonte. Aqui nós temos um segundo caso, onde o termo fonte é especificado por essa relação. Uma variação linear e equivalente a 3 mais 7t. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo aqui agora e façam proposições de formas de linearização, né? E lembrando das condições que foram mencionadas anteriormente relativas ao termo de linearização, ou seja, a situação ideal é que o valor de SP seja menor que ou igual a 0. Então, algumas das possibilidades são apresentadas aqui. Uma delas é SC igual a 3 e o SP igual a 7. Vocês observem que isso não é uma opção interessante, porque, como nós já vimos, esse valor de SP é maior do que 0 e foi observado anteriormente que esse valor de SP maior do que 0 pode nos conduzir
a burlar uma das regras anteriores, que é dos coeficientes de todos os termos na equação serem positivos. Então, essa possibilidade aqui pode ser excluída. Essa segunda é uma possibilidade aceitável, o SP satisfaz o critério, então utilizamos essa divisão usando a TP na iteração anterior, TP asterisco está sempre se referindo ao valor na iteração anterior. Mais uma vez, a hora que convergimos, essa expressão substituída aqui vai gerar essa relação para o termo fonte. E a última possibilidade seríamos de alterar o coeficiente do TP asterisco, colocando ele 9 e assumindo SP igual a menos 2. Essas duas últimas são possibilidades aceitáveis que poderiam ser utilizadas sem provocar nenhum problema com uma daquelas 4 regras que foram enunciadas anteriormente. Aqui nós temos mais um caso e vamos finalmente apresentar a sugestão que o professor Patanca propõe, através de trabalhos que ele desenvolveu algumas décadas atrás, e que vai então ser uma sugestão de forma a utilizarmos na hora de linearizar o termo fonte. Então nós temos aqui um terceiro caso. Notem que agora o termo tem 4 menos 5t ao cubo, então é realmente uma dependência não linear. E aqui nós temos algumas possibilidades de linearização. Uma delas é fazer o termo constante ser 4 menos 5tp asterisco ao cubo e o SP igual a 0. A segunda possibilidade é SC igual a 4, SP igual a menos 5tp asterisco ao quadrado. Notem que esse termo ele é multiplicado pela temperatura, então ele vai nos remeter a essa parcela aqui quando nós tivermos a convergência. Essas duas são possibilidades aceitáveis. São as mais recomendadas, conforme a sugestão do professor Patanca, e como veremos a seguir através de um exemplo, ela funciona mesmo, né? O método que ele recomenda é de fazermos a linearização utilizando essa expressão, usando um termo S asterisco, que nós vamos ver a definição dele no próximo slide, e a outra parcela da linearização é fazemos a derivada da expressão do S em função da temperatura, usando o valor da temperatura já conhecido, ou seja, na iteração anterior, e multiplicado pela diferença de TP menos TP asterisco. Lembre que TP asterisco é o valor na iteração atual e o TP seria o valor a ser obtido na próxima iteração. Então, aplicando esse método sugerido por Patanca nessa expressão, nós utilizaríamos essa equação. Então, o cálculo desse termo S asterisco seria o valor do termo fonte calculado com a temperatura asterisco, então seria 4 menos 5tp asterisco ao cubo. Se fizermos a derivada ds dt, utilizando regra de derivação, isso daria 15tp. Então, utilizaremos o cálculo da derivada com o valor de temperatura já conhecido da iteração atual, então 15 tp asterisco ao quadrado, que multiplica tp menos tp asterisco. A hora que desmembramos e posteriormente agrupamos os termos que têm tp e tp asterisco, a relação que obtemos é SC igual a 4, mais 10 tp asterisco ao cubo, e o SP menos 15 tp asterisco ao quadrado. Vocês observem que ao substituirmos essas definições nessa relação aqui, quando alcançarmos a convergência, a expressão do termo fonte obtida vai ser equivalente a essa que é apresentada. Aqui foi apresentada uma quarta opção, onde jogamos o coeficiente constante como sendo 4 mais 20 tp asterisco ao cubo e o SP menos 25 tp asterisco ao quadrado. Então, nós apresentamos 4 possibilidades aqui, sendo que todas elas satisfizeram aquele critério dos termos fontes terem variação linear, a inclinação negativa, né, o SP sendo negativo, mas a questão que surge é como que isso interfere no processo de convergência da solução. Apresentada aqui, representa graficamente as 4 opções de linearização que foram propostas anteriormente. Então, nós temos aqui na ordenada o valor do termo fonte, aqui na abscisse a temperatura,
A curva azul corresponde àquela variação que é 4 menos 5t ao cubo. Eu lembro que isso aqui é simplesmente uma figura esquemática. E aqui essas 4 linhas representam as linearizações que foram propostas anteriormente. Caso 1, 2, 3 e 4. A recomendação do Patanca é que utilizemos a forma, que é a forma 3, onde nós vemos que aqui a linearização é feita usando a inclinação da tangente à curva no ponto. Então, essa forma aqui é que é recomendada nas linearizações e veremos, através de um exemplo agora a seguir, que realmente essa é a forma que vai proporcionar uma convergência mais rápida na solução da equação de conservação. Um exemplo numérico que apresentaremos, eu denominei aqui de caso D. O termo fonte, então, vai estar sendo expresso por essa variação, 5 menos 10 a menos 6, temperatura elevada ao cubo. E eu vou considerar, então, uma situação onde nós temos uma barra, a temperatura está variando apenas ao longo de uma direção nessa barra, e as temperaturas nos dois extremos dela fixado com valores de 50 e 100 centígrados. E o que nós vamos fazer é utilizar essa discretização que foi feita e diferentes formas de linearização do termo fonte e obter perfis de temperaturas e contabilizar o número de iterações, seguindo aquele fluxograma que foi apresentado no vídeo anterior, e verificarmos como que essas diferentes formas de linearização que vamos implementar afetarão o número de iterações necessárias à convergência. Vocês vão constatar que todos os perfis eles são iguais, ou seja, a forma de linearização ela não interfere no resultado final, mas ela vai interferir no número de iterações necessárias para alcançar a convergência do método numérico. Implementado numa planilha, cada coluna dessa aqui representa uma forma de linearização. O termo que foi utilizado, então, é o que foi apresentado no slide anterior, é 5 menos 10 a menos 6t ao cubo. Então, são 4 casos que foram apresentados, eu denominei A, B, C e D. Todos eles representam formas factíveis de fazer a linearização, todos eles satisfazendo o critério de o valor de SP ser um valor negativo. Então, todos eles não infringem nenhuma daquelas regras que foram propostas anteriormente. Então, aqui nós temos, eu dividi o domínio da barra em 11 pontos nodais, ou seja, nós temos 10 intervalos, divididos, então, ao longo de 10 intervalos de posição. Calcularemos 11 pontos nodais, exceto o ponto 1 e o ponto 11, que são as condições de contorno, foram especificados os valores de temperatura. Então, na realidade, o procedimento numérico ele calcula as temperaturas nos pontos nodais de 2 a 10. E vocês veem que os diferentes processos, as diferentes formas de linearização que são apresentadas aqui, elas geram os mesmos resultados, até com 4 casas decimais, mas o número de iterações aqui nesse caso está variando um pouco entre as opções que foram testadas. A e B consumiram 10 iterações para convergência, os casos C e D, 11. Aqui nós temos mais 4 possibilidades de linearização, casos E, F, G e H. O caso E, que está destacado aqui, com esse fundo azul, é utilizando o método recomendado pelo Patanca. E o que a gente verifica é que realmente esse método que ele recomenda, nos casos anteriores nós estávamos consumindo 10 a 11 iterações, isso aqui agora, nessa recomendação dele, a convergência foi alcançada com 4 iterações. No outro caso, F, G e H, vocês veem que o número de iterações cresceu bastante. Nesse caso H,
nós usamos um valor de SP bastante elevado, bem maiores que nos demais exemplos, e isso aqui, apesar de não alterar o resultado final, ela vai interferir significativamente no número de iterações. Quer dizer, isso num esforço computacional consumiríamos um tempo aproximadamente 24 vezes maior do que utilizando a metodologia proposta pelo Patanca. Então, a técnica de fazer a linearização do termo-fonte não interfere no resultado, mas tem um efeito significativo sobre esse tempo de computação. Algumas vezes nós estamos falando em simulações que vão demandar vários minutos, às vezes até horas. Então, esse cuidado de seguir essa recomendação é importante para conseguirmos minimizar o esforço computacional. Uma outra etapa importante na implementação das técnicas numéricas de solução das equações de conservação é a especificação de condições de contorno. Eu vou manter aqui ainda o tratamento para casos de temperatura, mas nós teríamos uma transposição bastante análoga para outros princípios de conservação. Então, os três casos que serão tratados aqui, que são os mais usuais, um caso é de especificação da temperatura no contorno, um outro caso seria de um fluxo de calor conhecido, e o terceiro caso, um coeficiente de transferência de calor por convecção e a possibilidade também de introduzir a radiação. Então, esse caso aqui, primeiro, é uma situação hipotética, que, por exemplo, poderíamos imaginar uma situação de termos uma transferência de calor muito elevada, e aí, instantaneamente, a temperatura da superfície entraria em equilíbrio térmico com a temperatura do fluido que está aquecendo ou resfriando essa superfície. Então, essa aqui é uma opção conveniente para expressarmos ou para analisarmos situações extremas. Esse caso de fluxo de calor poderia ser a situação em que a nossa peça sólida está envolvida, por exemplo, por um elemento por onde passa a corrente elétrica. Esse elemento vai dissipar uma certa quantidade de energia por efeito Joule. Então, o fluxo de calor é imposto e conhecido. E, sem dúvida nenhuma, a situação mais comum é de termos um coeficiente de transferência de calor por convecção e a possibilidade de incorporarmos a radiação nesse coeficiente. Essa abordagem aqui foi tratada no curso de fenômenos de transporte B, inclusive as formas de estimarmos esse coeficiente por convecção e a maneira de introduzirmos a radiação linearizada como se fosse parte do processo ou definição de um coeficiente global de transferência de calor. A implementação do primeiro tipo de condição de contorno é trivial, é simplesmente especificar o valor de temperatura, ele não apresenta nenhuma dificuldade. Então, nós trataremos aqui os dois casos seguintes: imposição de um fluxo de calor conhecido e, posteriormente, de um coeficiente de transferência de calor global, incluindo convecção e radiação. Então, a forma usual, a mais interessante de fazer isso, eu apresentei aqui uma configuração de um elemento de volume na superfície, seria o elemento B, que está apresentado aqui, e chegando sobre ele um fluxo de calor. Não necessariamente o fluxo de calor vai ser nesse sentido. Aqui é o sentido do crescimento do eixo. Então, se esse valor de QB for positivo, significa que calor está chegando a essa superfície. Se QB for negativo, esse fluxo está indo no sentido contrário. Então, o sinal do fluxo vai determinar o sentido em que ele está ocorrendo. Então, uma das maneiras de fazer ou de impor matematicamente essa condição de contorno é fazer um balanço para esse elemento de volume. Se for o caso de temperatura, como trataremos aqui, um balanço energético. Observe que aqui nós temos o elemento de volume, a interface dele para o ponto nodal vizinho. Então, trataremos o balanço de energia para esse elemento de volume que está aqui. Então, aqui nós temos um detalhamento daquela região, tem a superfície do corpo, aqui a distância, o tamanho do elemento de volume, que é o que vai dar essa interface aqui, até a interface com o elemento de volume vizinho, com o volume de controle vizinho. Aqui a distância entre o ponto nodal, nós vamos utilizar a simbologia de ΔXi. Δx vai ser o comprimento desse elemento de volume superficial e I minúsculo a designação da posição da interface. Como estamos tratando de um problema em estado estacionário,
nós podemos enunciar o balanço de energia utilizando um princípio de conservação, taxa de entrada menos taxa de saída, mais taxa de geração, por exemplo, por um termo-fonte, igual a zero. Então, assumindo uma variação linear da temperatura entre os pontos nodais B, que está na superfície, e o ponto I, o balanço de energia ficaria dessa forma. A área perpendicular à direção de transferência de calor multiplicado pelo fluxo, isso aqui seria a taxa de entrada de energia, a taxa de saída, que é o que é transportado por condução do elemento de volume da superfície para o seu elemento, para o volume de controle vizinho, assumindo uma variação linear da temperatura, e aqui é possível geração associada a um termo-fonte que já está linearizado. Então, lembrando mais uma vez, a área é a área perpendicular aqui, a direção da transferência de calor seria a área perpendicular à tela aqui, né? E expressando matematicamente, nós podemos cancelar a área de transferência de calor, que ela é constante, então podemos escrever a equação final e, através de um algebrismo, colocar essa equação final na forma característica que é que temos utilizado nas discretizações de elementos de volume internos. A equação final obtida rearranjando a expressão anterior é essa. ABTB, lembrando que B é a temperatura, está relacionada ao ponto nodal B, em função do vizinho, e o termo B, vocês observem que o termo B ele vai incluir a parcela do fluxo de calor que foi imposto. Então, essa equação representaria a equação de conservação para um elemento de volume posicionado na superfície. Vocês observem que ele só tem vizinho de um lado, então só aparece temperatura para o ponto nodal vizinho, que aqui no caso está à direita dele. Uma expressão análoga poderia ser desenvolvida, e eu recomendo que vocês façam isso, considerando um elemento, um ponto nodal, um volume de controle posicionado na superfície da direita da peça. Uma outra situação bastante comum é de termos um processo de transferência de calor por convecção nessa superfície, por exemplo, trocando calor com um líquido, com um gás mais quente ou mais frio que a superfície. Nós já vimos em transferência de calor que esse fluxo ele pode ser especificado usando essa relação, um coeficiente de transferência de calor, que multiplica TF, que seria a temperatura do fluido que está aqui, menos TB. A ordem dessas duas temperaturas é simplesmente para manter a coerência com a orientação do eixo X, que cresce da esquerda para a direita. Então, se TF é maior do que TB, esse fluxo vai ser positivo, porque está sendo transferido calor da esquerda para a direita. Se TF for menor do que TB, a superfície está perdendo calor, o fluxo vai ser negativo. Então, essa formulação é consistente com essa convenção, e agora, usando essa definição de QB na equação anterior, a gente obtém uma segunda forma de discretização, com a definição do AI, sendo a condutividade térmica na interface I, calculada pela média harmônica, como foi proposto anteriormente, dividido por ΔXI, aqui o termo B. Agora vocês observem que o valor do H aparece, e no termo AB, desculpa, e no termo B aparece o produto de H vezes a temperatura do fluido, que é conhecido. O valor de H ele deve ser conhecido também. Nós já vimos anteriormente, em fenômenos de transporte, metodologias para fazermos estimativas desse valor de H. Finalmente, se julgarmos que nessa superfície é uma troca relevante de energia também com a vizinhança por radiação, nós podemos definir o fluxo agora como sendo o produto de um H global, temperatura do fluido ou da vizinhança, menos TB, e, como vimos em fenômenos de transporte, B também, a parte de transferência de calor, esse H global é a soma da contribuição da convecção mais a parcela de um coeficiente de transferência de calor por radiação. Vocês notem que aí a formulação fica análoga ao do caso anterior, só que agora utilizando um H global. Vocês observem que esse H agora ele depende claramente da temperatura, né? E aí o processo, essa não linearidade, ela é resolvida, como já vimos anteriormente, através de processo iterativo.